estava já no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Mas à quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles, andando por cima do mar. E os discípulos, vendo-o andando sobre o mar, assustaram-se, dizendo: é um fantasma. E gritaram com medo. Jesus, porém, lhes falou logo, dizendo: tende bom ânimo, sou eu, não temas. Respondeu-lhe Pedro e disse: Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por cima das águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Glória sejam dadas ao nome de Jesus. Vamos deixar aí no 29, irmão Nilton. Ande sobre as águas. Esta afirmativa, no primeiro momento, parece ser, se levarmos literalmente ela, uma afirmativa louca. Andar sobre as águas. Eu já vi pessoas tentar andar sobre brasas. Quando criança eu ainda tentei andar sobre brasas, né? E tem uma técnica que você consegue andar ali sobre as brasas da fogueira sem queimar os pés. E eu tentei andar, não queimei não, viu? Eu consegui um pouquinho. Mas andar sobre as águas, não. Andar sobre as águas é uma experiência que eu nunca vi ninguém nem tentar fazer. E o tema da mensagem hoje é: ande sobre as águas. Mas nós vamos entender algumas palavras-chave desse texto. E nessas palavras-chave você vai entender o que nós queremos dizer com esse tema, ande sobre as águas. Nós vamos compreender e aprender as verdades desse texto bíblico, deste ensinamento que está na palavra. Os textos estão na Bíblia, não é para contar uma história simplesmente. O objetivo desse texto está aqui no Evangelho de Mateus, capítulo 14, não é simplesmente para contar essa história. Ele está em Mateus 14, está em Marcos 6 e está em João 6. Não é simplesmente para contar essa história, mas é para que nós possamos tirar lições para a nossa vida dessa história. Tem uma frase de D.L. Moody que tem me acompanhado desde a semana passada, onde D.L. Moody, um grande evangelista do século passado, ele disse: Deus não nos deu a Bíblia apenas para aumentar o nosso conhecimento, mas Deus nos deu a Bíblia para transformar a nossa vida. E muitas vezes nós temos lido a Bíblia para adquirir conhecimento, e não temos permitido que a Bíblia exerça o papel da palavra de Deus, que é a espada que penetra até juntas e medulas, que nos alimenta, que ilumina o nosso caminho. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Mas o texto da experiência dos discípulos de Jesus, ele inicia dizendo: logo a seguir Jesus fez com que os discípulos entrassem no barco e fossem adiante dele para o outro lado. O texto dá a ideia de atravessar no barco aquela hora da noite para o outro lado foi a ideia de Jesus. E logo a seguir Jesus fez com que os discípulos entrassem no barco. E tendo ele despedido as multidões, ele subiu ao monte, a fim de orar sozinho. Ao cair da tarde, lá estava ele, só. Entretanto, o barco já estava longe, a uma boa distância da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Primeira palavra que eu quero parar nesse texto, para aplicarmos a nossa vida, é a palavra tempestade.
O barco era açoitado de um lado para o outro pelas ondas, porque o vento era contrário. Na época em que as navegações aconteciam com o vento, na época em que o vento era que acionava os barcos, um vento contrário era para fazer o barco seguir o caminho de volta ou naufragar. E os discípulos estavam ali em meio a uma tempestade. Tempestade trazendo para os nossos dias, são dias de lutas. Tempestade trazendo para os nossos dias, são dias de provação. São dias de problemas. São dias de aflições. E quantas pessoas têm vivido hoje problema, aflição, luta, algumas até desespero, que nós podemos perguntar: que época é esta? E podemos afirmar: o mar está revolto, os ventos são contrários, e os barcos da nossa vida estão sendo açoitados pelo vento. Mas no meio dessa tempestade na qual nós temos vivenciado, o verso 26 diz que os discípulos, vendo Jesus andar sobre o mar, ficaram apavorados e gritaram: é um fantasma, e tomados de medo. Irmãos, o medo é algo inerente ao ser humano. O medo, ele faz parte da nossa caminhada. E mesmo como cristãos, mesmo tendo a fé em Jesus Cristo de Nazaré, o nosso Salvador, há situações da vida em que nós vamos ter medo. Há situações na vida que nós vamos ficar inseguros. Há situações, que bom seria que nós fôssemos blindados. Que bom seria que o medo não chegasse na nossa vida. Mas ele chega. Ele chega. E a gente sabe nesse momento quantas pessoas têm estado refém do medo. O que nós não podemos permitir é que o medo nos domine. Nós temos medo às vezes de perder o que conquistamos. Outras vezes nós temos medo de avançar de onde estamos na caminhada. Temos medo de não dar conta do recado do que Deus colocou nas nossas mãos. Há pais que têm medo do futuro dos seus filhos. Há jovens que têm medo do amanhã do mercado de trabalho. Como eu vou entrar nesse mercado? Como eu vou me sustentar? Meu pai sempre cuidou de mim, mas como é que eu vou me sustentar como adulto? E Eclesiastes diz que há tempo para tudo debaixo do céu. Palavra aos jovens agora: quando você menos se imaginar, você vai estar trabalhando, se sustentando, você nem percebeu. Mas o medo, ele tem paralisado muita gente. Há muitas pessoas que pararam. E Jesus percebeu que os discípulos estavam nessa condição. O barco estava no mar, o barco estava revolto, eles estavam preocupados com o barco. Mas nessa preocupação, algo diferente chamou a atenção deles. Um vulto andando sobre o mar. Eles nunca tinham visto Jesus andar sobre o mar. Nunca tinham visto ninguém andar sobre o mar. Eram pescadores experientes, mas nunca tinham passado por aquela situação. Quantas vezes você está vivendo uma situação na sua vida que você diz: eu nunca pensei em passar por uma situação dessa. Tem gente que diz: nem nos meus piores pesadelos eu me imaginava passar numa situação dessa. Pois é, no mar da vida
situações inesperadas acontecem. No mar da vida, nós somos açoitados por vento contrário. E que vento contrário tem nos açoitado agora, já há mais de um ano, constantemente. E a gente tem perguntado o que é isso. E no meio de toda essa turbulência, aparece Jesus andando sobre as águas. Como se nada tivesse acontecendo. Porque Ele é o Senhor de todas as coisas, né? Ele é o Senhor de tudo. Ele criou o mar, Ele criou o céu. A Bíblia diz que no princípio o verbo estava com Deus, o verbo era Deus. Todas as coisas foram criadas por Ele, e sem Ele, nada do que foi feito se fez. Nada. E Jesus pleno, andando sobre o mar. Quando os discípulos, Jesus vê a aflição dos discípulos. Verso 27. Mas Jesus imediatamente lhes disse: coragem, sou eu, não tenham medo. Não temam, não temais. Meus irmãos, a Bíblia tem pelo menos 360 vezes a palavra não temas, a frase não temas. E alguém disse que é um para cada dia. Olha, todo dia Jesus está dizendo para você: não tema. Meu servo Oswaldo, não tema. Meu servo Lucas, não tema. Minha serva Jerusa, não tema. Minha serva Socorro, não tema. Não temas, porque eu estou contigo. Jesus não está dizendo, irmã Renata, não tema, porque você não vai enfrentar problema. Jesus nunca disse isso para nenhum servo seu. Mas Ele disse: não temas, porque eu, o Senhor, estou contigo. Não temas, porque eu te tomo pela mão direita. E Jesus diz aos discípulos: não temais, sou eu. Sabe, queridos, o nosso barco está no mar. Os ventos estão contrários. Nós temos tido medo, sim, natural. Mas em meio ao nosso medo, Ele chega. E Ele diz: filho, filha, eu estou contigo. Eu estou aqui. O teu barco não vai afundar. A tua vida não vai acabar agora. A tua vida não vai acabar aqui. O que está acontecendo vai te fortalecer. E o teu barco vai chegar assim do outro lado. Eu estou contigo. Jesus aparece. A presença de Jesus na nossa vida. A presença de Jesus muda tudo. A presença de Jesus traz calma para o intranquilo. A presença de Jesus traz segurança para o desesperado. A presença de Jesus traz esperança para quem não tem esperança. Até diante da morte, a presença de Jesus é conforto e consolo, porque Ele disse: eu sou a ressurreição e a vida, e aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. Ah, pastor, morreu minha mãe, morreu meu pai, a esperança, porque é morrendo que se vive para a vida eterna. Então até na morte Jesus é a esperança. Até naquela hora da despedida, naquela hora em que termina aqui, mas aqui não é o fim, aqui é o começo de uma nova jornada. E Jesus disse ali aos seus discípulos naquela hora: não temas. Não temas, que eu estou contigo. Ande sobre as águas. E esse andar sobre as águas, eu não quero nesse texto lembrar do momento que Pedro afundou. A gente só lembra do momento que Pedro afundou. Mas eu não quero olhar desse momento que Pedro não afundou tanto que Jesus puxou. Mas eu não quero olhar nesse momento, eu quero olhar no momento que Pedro andou. Pedro andou sobre as águas, ele experimentou isso. E eu fico imaginando a sensação de Pedro ao botar o pé fora do barco. Eu não sei se ele coloca, a Bíblia não entra nos detalhes, se ele coloca
o pé devagar, se ele sai imediatamente, mas a verdade é que ele sai. Eu acho que se eu tivesse nesse barco, eu ficaria com os que ficaram. Mas Pedro ousou sair, Pedro experimentou sair, né? Os discípulos estavam no barco, e Jesus disse: sou eu. Jesus não chamou nenhum deles para sair. Jesus disse: sou eu, não temas. E Pedro, com o seu temperamento impetuoso, disse: Senhor, se é o Senhor mesmo. A gente fala muito de Tomé, não é? Quando Tomé disse: se eu não colocar o dedo nos cravos, eu não vou crer. Mas Pedro aqui não fez muito diferente de Tomé, não. Jesus disse: Senhor, sou eu, não temas. E Pedro disse: Senhor, se é o Senhor mesmo. Pedro estava dizendo: olha, eu quero uma prova. Se é o Senhor mesmo, me faz andar sobre as águas. Sabe o que a gente pode aprender aqui? Que você pode ter a mesma atitude de Pedro. Você pode, diante de Jesus, dizer: Senhor, se o Senhor está comigo, me faz andar sobre as águas. Agora, o andar sobre as águas aqui não é você sair daqui para a praia de Boa Viagem e andar sobre as águas. Não faça isso, não. O andar sobre as águas aqui quer dizer: Senhor, me faz andar sobre os meus problemas. Senhor, me faz andar sobre as minhas dificuldades. Senhor, me dá força. Senhor, me dá coerência. Senhor, me dá sabedoria para que eu possa passar por toda essa turbulência, louvando e glorificando o teu nome. O andar sobre as águas aqui é vencer os problemas, é vencer as lutas, é vencer as dificuldades, é não desanimar, é não entregar-se às lutas da vida, mas é ter bom ânimo. Pedro, para andar sobre as águas, ele precisou deixar o barco. Ele precisou deixar o barco. Jesus não tirou ele, mas ele precisou, para você experimentar o sobrenatural de Deus, o passo quem dá é você. Há muitas pessoas pedindo o sobrenatural de Deus da sua vida, mas não querem dar um passo na direção de Jesus. Ah, Deus, eu quero a unção do Senhor na minha vida. Ah, Deus, eu quero mais do teu Espírito Santo. Mas o que você está fazendo sobre isso? Você precisa andar sobre as águas. E o que é andar sobre as águas é sair do teu barco, o barco do conforto, o barco da segurança, o barco de confiar nas coisas humanas, confiar no que você está vendo. Pedro, ele dá um passo de fé, de ousadia. E para você fazer isto, para você sair do teu barco, primeiro você precisa confiar em quem diz venha. Jesus disse a Pedro: venha. Senhor, se és tu, manda eu ter contigo sobre as águas. E Jesus diz a ele: venha. Jesus está dizendo para você nessa noite: venha. Confie em mim. E se venha de Jesus, Lícia, o sentido dele é: confia na minha palavra. Jesus está dizendo a você: confia na palavra dele, confia nele. Ele diz: passará os céus e a terra, mas a minha palavra não há de passar. Ele disse: eis que estou contigo todos os dias até a consumação dos séculos. Eu tenho aprendido nesse tempo de luta que eu preciso confiar em Deus, eu preciso confiar em Jesus, eu preciso andar sobre as águas. Eu preciso andar sobre as águas. Eu não posso parar no problema, eu não posso parar na dificuldade. Eu preciso andar por cima dos problemas, de fé em fé. Pedro viveu o sobrenatural. Ah, como é bom viver o sobrenatural, né, Lucas? Como é bom viver o sobrenatural de Deus, não é, irmã Vilma, irmã Cristiane? Como é bom viver. Mas só vive o sobrenatural de Deus quem anda sobre as águas. Os outros discípulos estavam no barco, eles não desceram. Jesus não os censurou porque eles não desceram. Mas só quem desce, vive
O sobrenatural. E o que é o sobrenatural? Gente, o sobrenatural não é o que muita gente anda dizendo por aí, não é você ficar rodando feito peão dentro da igreja, não é você ficar plantando bananeira e dizendo que está cheio do Espírito Santo, não é isso. O sobrenatural de Deus é você ter a presença dele na sua vida. O sobrenatural de Deus é você andar sobre as águas. Pastor, como é que eu vou andar sobre as águas? É os problemas que vão estar te afligindo, e você vai dizer: o Senhor está comigo. Eu sou feliz com Jesus. No meio da luta, eu sou feliz com Jesus. O hino que nós cantamos, sou feliz com Jesus, você conhece a história. É a história de um homem que perdeu toda a sua família no naufrágio. E na volta, quando ele passava no local onde toda a sua família tinha morrido, ele anda sobre as águas. E ali ele escreve: sou feliz com Jesus, meu Senhor. Andar sobre as águas é viver a presença de Deus, mesmo quando os problemas te afligem. Talvez até o desemprego bate a porta. Talvez você olha para a despensa e diz: olha, não sei o que eu vou fazer. E o Espírito Santo vai dizer para você: ande sobre as águas, porque eu sou Deus provedor.